Yom Yom do dia 16 de Adar 1, algo semelhante a um trecho que já vimos nos acréscimos do Yom Yom. Ele nos traz aqui dos ensinamentos do Rebbe anterior, que o Alter Rebbe disse. Ele relata aquilo que falou o Rav Shneur Zalman, certa ocasião, relacionado com as parshiot, as porções da Torá que são lidas nessa época. Entre os donativos para o tabernáculo, o primeiro santuário que os judeus ergueram no deserto, a mando de Deus, entre os donativos se fez uma campanha de donativos que pediram contribuições com toda a matéria-prima necessária para o templo. Havia ouro, prata e cobre. Porém, não havia nada que brilhasse tanto quanto os espelhos doados pelas mulheres. As mulheres doaram espelhos, já falamos sobre isso, e esses espelhos, na verdade, eram de cobre, um cobre espelhoso, e esses espelhos, o próprio Moshe Rabbeinu relutava em aceitá-los, porque ele achava que eles serviam à vaidade humana, e Deus falou para Moshe que aceitasse, que eles eram muito caros e preciosos para si, para Deus, né? Então ele nos diz, não havia nada que brilhasse no santuário como os espelhos que foram doados pelas mulheres, com os quais foram feitos o quior e sua base. O quior era pia e lavatório, onde os Kohanim lavavam seus membros, seus pés e suas mãos antes do serviço ritual todos os dias. Foram os últimos artigos a serem elaborados para o Mishkan. Na verdade, a ordem para montar o quior, essa pia lavatório, ela aparece somente na outra parashá. E, por último, foram os últimos artigos a serem elaborados para o Mishkan, porém, são os primeiros a serem utilizados logo no início dos serviços do santuário. E ele nos diz esse fato, por mais que na Torá eles são os últimos a serem ordenados, na prática eles são os primeiros a serem usados, na lavagem ritual dos Kohanim. Ele nos diz que isso é baseado numa regra, pois o início está conectado com o final. Algo que nós encontramos num livro místico, Sefer Yetzirah, Na'utz Tchilatan Besofan. Por assim dizer, os extremos se tocam e aquilo que se encontra no final, que parece estar na extremidade final, tem a sua origem ou chega até a extremidade inicial superior. Então aqui também esse quior, essa pia, esse lavatório foi ordenado por último, mas era a primeira coisa a ser utilizado, que dava uma importância especial para esse item. E, como nós falamos, esse item foi produzido a partir de espelhos que foram doados pelas mulheres. E assim também, o Yom Yom está nos transmitindo essa ideia de que para a construção do tabernáculo houveram vários tipos de doações, de contribuições, ou seja, também na forma de contribuir. Haviam várias categorias, né? Medalha de ouro, de prata, não só quem trouxe o ouro e a prata, mas como a pessoa trazia e como a pessoa ofertava. Então, haviam as categorias de ouro, prata, de cobre, etc., que são coisas, são níveis, são contribuições importantes, né? Para a construção do santuário, do tabernáculo. Porém, ele nos diz que a coisa que mais brilhava, mais irradiava a luz, eram esses espelhos que foram doados pelas mulheres. Então, elas deram isso de todo o coração, e eles tinham um significado muito elevado, e por isso eram as primeiras coisas a serem utilizadas no templo todos os dias. É interessante trazer e citar a carta original, o texto original, de onde é extraída essa citação do Yom Yom, e lá se relata uma história, porque esse dito, em que circunstâncias, em que contexto o Alter Rebbe falou essas palavras, sobre os espelhos doados pelas mulheres que brilhavam, que era a coisa que mais brilhava no tabernáculo, no santuário. Em que circunstâncias ele falou? Então, isso está relacionado com uma história dramática de um casal de Hassidim, de discípulos do Alter Rebbe, do Rav Shneur Zalman. O Hassid se chamava Rab Gavriel, e ele ficou conhecido depois como Rab Gavriel Nosechen, Rab Gavriel o simpático, porque ele era simpático a todos.
e nós vamos ver já como e quando ele conquistou essa fama, essa reputação. Então, esse Rab Gavriel foi dos primeiros discípulos e seguidores do Alter Rebbe, do Rab Shneur Zalman. E ele tinha dramas na sua vida. Ele já era casado há muitos anos e não tinha filhos. E mais do que isso, ou pior do que isso, ele foi tão perseguido pelos opositores do Hassidismo, que naquela época do Rav Shneur Zalman ainda havia muita contestação e oposição dentro das próprias comunidades judaicas e religiosas, e ele sofreu graves perseguições, inclusive até de familiares dele, que não aceitavam o fato dele ter se tornado um discípulo do Alter Rebbe, estar aderindo para esse caminho da Hassidut, e ele acabou, por mais que ele era uma pessoa próspera, bem de vida, mas acabou perdendo muito e muito dinheiro, até que ficou pobre, né? Ficou numa situação econômica muito delicada. Mas mesmo assim, ele mantinha toda a sua fidelidade ao Alter Rebbe, mantinha toda a prática dos caminhos racídicos, etc., e fazia isso com toda a abnegação e até com sacrifício, e jamais, inclusive, ousou ir para o Alter Rebbe reclamando de alguma coisa ou lamentando-se, não é? Então, até não só do fato dele ter perdido dinheiro, sofrendo as perseguições, jamais ele reclamou, mas mesmo até o fato dele não ter sido agraciado com a bênção de filhos, ele dizia: eu não vou incomodar o Rebbe com esses assuntos, e jamais foi pedir nada para o Rebbe, pedia só orientações espirituais. Até que certa vez se fala que o Alter Rebbe precisava de uma soma vultosa, porque o Alter Rebbe, entre outras coisas, também se ocupava de resgatar Yehudim que foram aprisionados, que muitas vezes, por falta de pagamento de aluguéis, ou às vezes por perseguições, acusações, eles corriam perigo de vida, etc., e muitas vezes era necessário pagar uma soma vultosa para resgatar esses Yehudim, e o Alter Rebbe mandou um emissário seu para algumas comunidades, pedindo aos Hassidim que contribuíssem, e para esse Hassid, Rab Gavriel, ele pediu, talvez o Alter Rebbe ainda não sabia da situação dele, que deteriorou em termos financeiros, pediu que esse emissário, né, solicitasse uma soma grande. Foi e pediu para ele, o emissário chegou para ele, morava numa outra cidade, não de Liad, onde estava o Rav Shneur Zalman, e ele não tinha o dinheiro. Quando sua esposa escutou isso, ela resolveu vender as suas joias. Ela foi até um avaliador e etc., e vendeu suas joias que ela tinha para obter o dinheiro, a cota que foi estipulada para eles pelo Rav Shneur Zalman. E ela trouxe o dinheiro para o seu marido e falou: olha, pronto, agora já tem o dinheiro que o Rebbe pediu, e deu para ele um saco de moedas. Eram moedas muito valiosas, não é? E deu para ele esse saquinho e falou: pegue isso e vá você pessoalmente entregar na cidade. Naquela época o Alter Rebbe estava em Liozna, não em Liad, em Liozna. Entregue para ele, entregue pessoalmente nas mãos do Rebbe essa quantia. E assim fez o marido. Se fala que quando ele chegou no escritório, no gabinete do Alter Rebbe, o Alter Rebbe falou para ele, está aqui o saquinho com as moedas, com o dinheiro, com o valor que ele veio trazer. O Alter Rebbe pediu para ele que abrisse o saquinho e, enfim, despejasse lá as moedas. E quando ele abriu e as moedas caíram sobre a mesa, etc., as moedas brilhavam de uma forma intensa, estavam brilhando e etc., não é como se agora tivessem sido fabricadas ou o que for. E ele próprio ficou muito impressionado com isso, esse Rab Gavriel. Puxa, olha como estão brilhando. Se fala que o Alter Rebbe, Rav Shneur Zalman, ficou apoiado sobre os seus braços durante um tempo, e depois levantou a sua cabeça e disse então para esse Rab Gavriel o que está escrito no Ayom Yom de hoje, se referindo ao brilho que no Beit HaMikdash, no tabernáculo, no Mishkan, o que mais brilhava era esse quior feito, esse lavatório feito dos espelhos doados pelas mulheres.
Em seguida, o Alter Rebbe perguntou para ele, me diga de onde veio esse dinheiro, de onde vêm essas moedas caras, preciosas. E esse Reb Gavriel contou para o Reb Shneur Zalman que, na verdade, aí ele teve que contar a história e acabou desabafando um pouco, que já há 10 anos ele está sendo perseguido, seja pelo pai, pelos irmãos e todos os familiares, pelo fato de ter aderido a Hassidut, e isso arruinou o negócio dele e a situação financeira dele estava difícil. Na verdade, ele nem se importava com isso, porém, quando veio esse emissário com o pedido dessa cota para essa tzedakah importante, com essa finalidade nobre, como ele não dispunha de efetivo, de dinheiro, sua mulher, Hana Rivka Bat Beila, esse era o nome da mulher, Hana Rivka Bat Beila, filha de Beila, ela foi e vendeu as suas joias e pedras preciosas que ela tinha. Ela fez isso sem ele sequer estar sabendo, por iniciativa própria, e depois trouxe esse saco de moedas para ele, pronto, dizendo, olha, aqui tem o valor estipulado, vá e entregue em mãos para o Rebbe. Mais uma vez o Rebbe apoiou sua cabeça sobre os braços e entrou num transe espiritual, e depois de alguns instantes levantou sua cabeça e disse para ele o seguinte, saiba que os juízos e severidades estão anulados. Isso que ele estava passando por dificuldades na vida, em todos os sentidos, etc., pelo visto, pelo mérito dessa atitude nobre da mulher, e etc., isso anulou todos os juízos, todos os decretos, etc. E naquela hora ele abençoou esse Reb Gavriel e sua esposa, Hana Rivka Bat Beila, que Deus conceda a você e tua mulher filhos e filhas, e longevidade, que vocês possam ver várias gerações, e que Deus dê a você prosperidade, fortuna e sucesso, que você seja bem-sucedido em tudo o que você fizer, que você tenha riqueza e que você obtenha simpatia aos olhos de todos. E daí veio o nome dele, Reb Gavriel, o simpático. Inclusive falou para ele, feche a lojinha que você tem e comece a trabalhar com pedras preciosas, comercializar pedras preciosas, e você vai ser bem-sucedido. Ele voltou para casa feliz da vida, contou para sua mulher todas as palavras do Rebbe e as brachot, as bênçãos que o Rebbe concedeu. E ele perguntou para a mulher, me diga, como essas moedas eram tão brilhosas, estavam brilhando tanto? Então a mulher contou que depois que ela vendeu as próprias joias e com isso obteve o dinheiro naquelas moedas, antes de entregar o saquinho de moedas para ela, ela ficou lustrando uma por uma todas as moedas, até que elas brilhassem. Ela falou, já que é para dar para o Rebbe, para a tzedakah, então ela fez questão de lustrar, e ela lustrou durante areia especial, com material especial, até que elas brilhassem como as estrelas dos céus, por assim dizer. Isso ela fez com a intenção que Deus se apiedasse deles e tivesse misericórdia, e que o Rebbe desse a sua brachá para que o nosso mazal, nossa sorte, crescesse, iluminasse, etc. E realmente assim aconteceu. Passados 3 anos desse episódio, esse Reb Gavriel se tornou um dos homens mais ricos da geração e uma pessoa extremamente bem-sucedida, e também foi abençoado com filhos e filhas, conforme a bênção e promessa do Alter Rebbe, que ele tivesse sucesso em todos os seus empreendimentos e que ele fosse simpático aos olhos de todos. E daqui nós vemos, foi nesse contexto que o Alter Rebbe falou essas palavras, contou que estão no Ayom Yom. Qual o poder de uma doação, contribuição que é feita com o coração, que torna isso a coisa mais brilhante, mais iluminada.